Muito bem, meus caros, muito bem, mais uma manhã de gravação e jogatina aqui no meu, no seu, no nosso Afofo. Estamos aqui diretamente da nossa live Twitch / YouTube para trazer para vocês mais um Valadão da Fiel. Mais um Valadão da Fiel, esse aqui gostoso, porque quando a gente traz Valadão da Fiel depois levar uma surra é sempre uma depressão. Mas quando a gente está depois de uma boa vitória, com o Corinthians jogando bola, jogando um esporte chamado futebol, que às vezes o Corinthians para de jogar o esporte chamado futebol e os caras só entram em campo. Mas o Corinthians jogou futebol, cara, isso me deixou feliz. Eu vi um time que jogou bola e corrigiu várias coisas, vários pontos importantes que a outra gestão anterior, gestão que eu falo assim, a outra comissão técnica anterior, simplesmente apagou e esqueceu que existia isso. Que era um time que fazia isso no ano passado e esse ano eles apagaram. Não, a gente não quer mais fazer isso. Foda-se. Não sei por que eles tomaram essas decisões, mas a gente vai conversar sobre isso. Primeiro deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Nosso canal é um canal voltado para todo tipo de conteúdo que me der na telha. Então eu falo do meu time, mas eu também falo de... A gente fala sobre religião, a gente fala sobre extraterrestre, a gente joga, a gente fala o que a gente quiser. A gente tem mais contato com o jogo, porque eu gosto muito de jogar e eu gosto muito de fazer isso no meu canal. Mas também falamos de futebol, a gente tem o nosso palpite do Cafofo aqui. Se você quiser participar, é só vir nas lives à noite aí que a gente troca uma ideia, você dá seus palpites sobre a rodada do Campeonato Brasileiro e no final a gente tá vendo quem tá fazendo mais pontos. E aí o campeão vai ganhar um prêmio. Eu não sei qual vai ser o prêmio não, mas eu quero dar um prêmio pra quem ganhar no final. E até eu tô participando, tá? Então quem quiser participar dessa brincadeira aí, só pra dar seu palpitezinho, como é que vai ser a rodada do Brasileirão, você já vai ser muito bem-vindo, tá? Eu curto muito essa brincadeira. E se tiver um campeão que não seja eu, vai ter prêmio pro campeão. Vou dar um prêmio pro cara que teve os melhores palpites. Eu não sei o que ainda, não vai ser um prêmiozão fodão, mas vai ter uma gracinha pro cara aí. Beleza? Fechou? É isso. Vamos lá. Corinthians e Inter. 6-2 que virou 4-2. O Corinthians fez 6 gols. Mas eu entendo, eu concordo com a anulação de um e discordo completamente da anulação de outro. E eu vou trazer aqui um shortzinho de um jornalista que ele trouxe uma parada que eu sempre critiquei, mas eu não sabia que existia esse termo dentro das recomendações da FIFA. Eu não sabia que existia esse termo e a gente vai falar sobre esse termo daqui a pouco, tá? Mas antes eu queria falar sobre o que o Dorival já apresentou no Corinthians, que já é diferente da comissão técnica anterior. Primeira coisa já resolvida, que eu acho que era a coisa mais importante que tinha que ser resolvida no time do Corinthians, tá? Beleza? É o seguinte, o Corinthians era um time que jogava com 3 fases muito bem definidas e separadas. Você tinha a zaga, aí você tinha um buraco, aí você tinha um meio de campo, aí você tinha um buraco e aí você tinha um ataque, tá? Então são três pedaços completamente separados. Horroroso isso, tá? Sendo que um time de futebol é um conjunto. Todo mundo aqui que vê esse vídeo deve concordar comigo. Por isso que eu acho sempre fácil você xingar a zaga e não analisar o que aconteceu até a bola chegar na zaga. E você xingar os atacantes sem analisar tudo o que aconteceu até a bola chegar no ataque. Então é fácil pra gente falar, o Yuri Alberto é grosso, é ruim, porque ele não toca na bola o jogo todo. E é muito fácil a gente falar, os nossos zagueiros são horrorosos porque eles tomaram 2 gols, 3 gols no jogo que eram totalmente fáceis de defender. Então a gente tem que analisar isso como um todo. E o que aconteceu? Os times do Ramon, depois que o Garro saiu, essa foi a parada. O Ramon bugou. O Ramon foi pro caralho, a mente do Coroa foi pro cacete. E o filho dele não ajudou nem um pouco. Então o que aconteceu? A mente do cara bugou, ele não sabia mais o que fazer, ele não sabia mais qual o rumo que ele tinha que tomar. Então o que aconteceu? Ele cismou que queria um 4-3-3, falou, esse vai ser meu time, 4-3-3, não interessa as peças que tem, tá? O que é uma linha de raciocínio muito interessante para quem tem um time rico, milionário, que você pode fazer contratações bombásticas, que você pode mudar o rumo do time com 2, 3 contratações, beleza. Você pode fazer isso no Barcelona, no Real Madrid, no Manchester, no Arsenal? Pode. Esses times têm condições de fazer mega contratações, de reformular o time inteiro se necessário, vende todo mundo e compra todo mundo de novo. Esses times têm condições de fazer isso, né?
Outra coisa é você ter um time que não tem condições de fazer isso. Eu acho que o Ramon esqueceu que o Corinthians não tinha condições e eu acho que ele estava contando que no meio do ano ele ia poder fazer umas 4, 5 contratações para mudar o patamar do Corinthians de novo. Mas não é assim que funciona, meu amigo. Até chegar nesse período de contratações, até chegar em junho, o pau cantou, compadre. E o Coroa esqueceu, o Dom Ramon esqueceu disso, né? Assim, volta a falar, o velho saiu, Ramon Dias e Emiliano Dias saíram pela porta da frente do Corinthians, com todos os agradecimentos e louvores possíveis, mas o limite dos caras chegou e o Corinthians precisava de alguém com uma margem maior. Só por isso. Se eles estivessem fazendo o servicinho deles ali, 2 vitórias aqui, um empatezinho aqui, 2 vitórias aqui, uma derrota ali e tal, dá pra levar. O problema é quando você toma surra atrás de surra, atrás de surra, atrás de surra, passa vergonhas seguidas, né? Por mais que tenha ganhado o campeonato, mas foi eliminado da Libertadores de maneira ridícula, né? Se pegasse essa Copa do Brasil, esse time provavelmente ia levar uma surra na Copa do Brasil também. Então fez-se necessária a troca e o Dorival já corrigiu uma coisa. Hoje, o Corinthians não tem três etapas de jogo. O Corinthians tem fases de jogo. Tem uma fase que o time defende, time defende. Uma fase que o time troca passe, que o time controla a bola, e uma fase que o time ataca. Aí quando a gente fala time, a gente fala de Mateuzinho apoiando bastante, a gente fala de Bidu apoiando bastante, a gente fala de a bola rodar pela zaga e chegar no ataque de uma maneira mais coordenada. Então o time todo tá atacando junto. Isso é a primeira correção que eu tenho que fazer, que a gente tem que falar, né? O time todo tá mais próximo. E quando o time joga junto, isso é característica de todos os times do Dorival, independente da formação que ele fez. Todos os times do Dorival joga todo mundo muito juntinho, muito pertinho, troca passe muito perto. É um time que normalmente joga muito pelo centro do campo e o Corinthians conseguiu jogar pela lateral do campo pela primeira vez no ano. O Corinthians jogou pela lateral do campo. O Corinthians acertou cruzamentos. Porque o Corinthians já passou por esse mesmo problema com o Inter várias vezes. Contra o Flamengo ano passado, contra o Barcelona de Guayaquil esse ano. Anotem, pega aí. Quantos jogos o Corinthians ficou com um a mais, batendo no muro 500 vezes, essa bola não entrava nunca. Quantas vezes o Corinthians passou por isso, né? E dessa vez parece que o Dorival conseguiu corrigir, né? Várias coisas, a gente vai falar sobre isso. Então, primeira coisa, Dorival compactou o time. O time estava todo espalhado no campo, Dorival fez todo mundo ficar junto. Nota 10, só por isso já estou satisfeito. Segunda coisa que ele fez, tá? Que é muito importante. Ele criou um sistema de proteção para a zaga, tá? Esse sistema de proteção passa por 2 jogadores abertos, 2 volantes centralizados na frente da área, beleza? E os laterais e os zagueiros sendo a última linha de ataque, a última linha de defesa. A última fase de defesa do Corinthians passa pelos laterais e pelos zagueiros. O que aconteceu com o Corinthians muitas vezes, que a gente passou por isso vários jogos, tá? Era Ranieri se afunda dentro da zaga. Aí o Carrijo vai tentar ajudar a lateral com o Mateuzinho e o Carrijo ficando dando combate de um lado, Breno Bidon ou Martins do outro lado ali, junto com o Angileri, ou com o Bidu, ou com o Hugo, nunca se decidiu isso. Abriu esses caras, e aí ficava um buracão no meio, que quem tinha que fazer essa proteção, sei quem deveria fazer, mas que não eram cobrados disso, para ter essa proteção, era o nosso meio avançado, naquele losango do Ramon Dias, era aquele meio avançado, ele teria que voltar para ajudar naquele meio ali, e os atacantes iam ter que voltar também para fechar. Só que eles não tinham essa obrigação, então o Corinthians defendia com 7 pessoas e ficava um buraco no meio de campo, aonde toda a segunda bola era do adversário. E aí o Corinthians começou a tomar, em sequência, gol de fora da área. Todo chute de fora da área, o cara tinha todo o espaço do mundo. É diferente o cara pegar a bola de frente pro gol, mas ter 1 ou 2 caras vindo pra cima dele desesperado. O cara tem que mudar a mecânica de chute, o cara tem que ter uma técnica diferenciada, o cara tem que mudar a posição do corpo. Tudo isso modifica. É diferente o cara pegar a bola, levantar a cabeça, olhar e falar: eu vou meter naquele canto ali. Ele se arruma pra bater. Outra coisa é o cara pegar a bola e falar: caralho, tá fudido aqui, vou chutar pro gol. De onde for. E o cara vou tentar chutar naquele canto de lá, e seja o que Deus quiser. É diferente, o cara ter espaço e o cara não ter. E o Corinthians tinha esse buraco no meio,
que ninguém defendia. Hoje, o Corinthians joga com 2 volantes que fecham a entrada da área, 2 jogadores de lado, não são pontas, são jogadores de lado que protegem as laterais para que os nossos zagueiros e os nossos laterais sejam a última fase de defesa. E a gente tem 2 atacantes que, dependendo da fase do jogo e dependendo da ordem que é dada dentro do campo, e você percebe isso dentro do jogo, marcam mais em cima, marcam no meio ou não marcam ninguém. A gente tem isso agora, a gente tem ordem dentro do jogo, que não tinha antes. Tem comando, faça isso, faça aquilo, sobe a marcação, volta a marcação, que isso não é... Você percebe que isso não é uma decisão tomada pelos jogadores, é uma decisão tomada pela comissão técnica, tá? Isso fica bem claro, porque você vê o comando acontecer e você vê todo o time se mover para isso e depois todo o time se mover para outra posição. Então, 2 coisas que a gente já viu aqui. Compactação do time, tá todo mundo jogando mais pertinho, e comando dentro de campo. Comando, certo? Então agora a gente tem um time que tem a obrigação de se proteger. Alex de Niterói, seja muito bem-vindo ao nosso membro, seja um famigerado, um assalariado, famigerado, passador de fome, seja muito bem-vindo. O mito, a lenda, Alex de Niterói. Então a gente tem isso no Coringão. A gente tem esse problema para resolver. Beleza? Foi resolvido. Então agora a gente tem comando. Agora a gente tem time jogando pertinho. E a gente tem uma outra coisa que a gente não tinha no glorioso Ramon, no Ramon Dias, que a gente tem hoje nessa porra desse time. Que dá pra ver, cara. É bonito de ver. Que é variação tática. O time já teve 2 formações diferentes em 2 jogos. 4-1-4-1 e 4-4-2 clássico. Porra, 4-4-2 clássico. Eu nunca mais vi um time jogar no 4-4-2. Coringão jogou no 4-4-2 contra o Inter. E meteu-lhe gol. Meteu-lhe 6 gols no Inter. Apesar de 2 ter sido anulado e 1 achei errado. Meteu 6. Então a gente já tem... São 3 coisas assim que já faz toda a diferença. E a última coisa que eu gostaria de citar, que eu acho importante a gente citar com relação ao glorioso Dorival Júnior, é que ele sabe mexer no time. Porra, a véia do pão de queijo sabe mexer no time, velho. Coisa linda de Deus. Sabe? Coisa fofa de Deus. O cara olha o time, ele fala assim: cara, eu preciso mudar uma peça, eu tenho que fazer o time trocar mais passes no ataque. O que o Ramon fazia? Bota 8 atacantes. Bota 8 atacantes que essa bola vai chegar no ataque, vai ser uma maravilha. A gente vai trocar um monte de passes no ataque. O que o Dorival fez? Ele não mudou a estrutura do time, ele mudou as peças de acordo com características de jogador. Pô, isso é raro, velho. Isso é raro. Eu não vejo isso no Corinthians há muito tempo, tá? Eu não vejo. Porque que acontece? Corinthians fez 1. Beleza. Ramon Dias nem mexia no time. Deixa assim. Aí o Inter fez 2. Primeira atitude do Ramon Dias: tira um volante e bota um atacante. Vambora. Vai pro ataque. E não é pegar um jogador com características ofensivas como o Dorival fez. É meter-lhe um atacante. Eu vou botar daqui a pouco o campinho aí pra vocês verem o que rolou. Mete o atacante, centroavante, vai. Mete o Romero. Vai, Romero. Era assim sempre. Tira um volante e mete o Romero. Aí, beleza. Não fez gol. Tira o outro volante ou tira um zagueiro e mete o Thales. 5 atacantes, vai. Vambora, foda-se. Puxa o Memphis pra meia, sei lá, dá um jeito. Era assim que o Ramon resolvia os problemas. O que o Dorival fez? Cara, eu preciso botar um jogador que tenha mais qualidade de passe ali, troque passes rápidos, faça toques rápidos. Ô, Fred Nico, muito off the king of the power. Fred Nico, off the king of the power. Muito obrigado pelo Prime, velho. Valeu. Então assim, a gente passou por esses problemas todos no Corinthians, né, que agora parece que estão sendo resolvidos. Saiu, por exemplo, ele tirou o Martínez e botou o Maicon. Por mais que eu odeie o Bacon, cara, eu detesto o Bacon. Eu não vejo sentido nenhum no Bacon estar no time. Mas o Maicon, muda a estrutura tática do time, porque o Martínez é muito mais pancada e o Inter tava com 1 a menos, botou um monte de gente para proteger, precisava de mais gente de perto. E diz a lenda que o Maicon chuta bem de longe. Certo? Então você vê o Dorival testando e modificando o jogo de acordo com peças. Quando ele tira o Hugo e bota o Bidu,
o Corinthians sai de um time de defensivo para um time ultra ofensivo. Um time que esmagou o adversário com uma troca no intervalo. Uma troca. Já era outro time. Aí o Inter teve jogador expulso, aí pode ser discutido isso. Não vou entrar nesse mérito. Pode ser discutido isso, mas teve um jogador expulso. Certo? E aí o Corinthians, aí o que ele fez? Tirou o Martínez, botou o Maicon, depois bota o Coronado, achando no lugar do... Não foi do Carrilho não, o Coronado entrou no lugar do Ranieri, entrou, se eu não me engano, entrou o Coronado, eu sei. Ou seja, ele foi empurrando o time pra frente sem mudar a formação tática do time, porque o Coronado ficou jogando pelo meio, o Maicon ficou jogando pelo meio, o Thales ficou jogando pela ponta no lugar do Romero, o Carrilho foi aberto lá pra direita, certo? A gente vai mostrar aqui no campinho agora tudo isso que eu acho muito importante a gente visualizar isso aqui pra ficar mais claro pra todo mundo. E depois eu vou passar esse videozinho do Chico Garcia aqui, tá? Pra vocês verem aqui, que eu achei importante também ele falar uma coisa que era um termo que eu não sabia, mas eu sempre achei que tinha que ser utilizado, certo? Que chama posição de ataque, fase de posição de ataque ou posição da fase de ataque. Que teve um gol do Corinthians anulado por conta disso, mas vamos lá. Essa foi a formação inicial do Corinthians, mas essa formação aqui do meu timão não está a formação correta. Eu acho muito importante a gente deixar claro que o Corinthians jogou nessa formação aqui, ó. 4-4-2 clássico. Esse foi o Corinthians contra o Inter, tá? Eu lembro que eu tava aqui na sala aqui, vendo o jogo com a patroa. Na hora que eu vi a escalação, eu falei, vai tomar no cu. Dorival Júnior, vai pra puta que tipo, eu xinguei muito ele, mano. Nossa, mas eu falei, cara, acabou o jogo, tô desanimado. A gente vai pegar, provavelmente aí, o time top 3 do Brasil hoje. Tem Palmeiras, que a gente já levou uma surra. Flamengo, que a gente já levou uma surra. Porra, agora a gente vai pegar o Corinthians, o Inter, ele vai levar uma surra em casa. Beleza. Aí eu já desanimei, eu falei, eu deitei no sofá, porque normalmente eu vejo um jogo pilhado, né? Eu fico sentado agoniado. Vocês me veem aqui o react que eu faço, que terça-feira agora vai ter react. Vai ter Corinthians e América de Cali. Quem quiser ver aqui 9h30 da noite, vocês veem como é que eu fico. Eu xingo, eu pulo, eu levanto, eu quebro coisa, eu ofendo. Acabou o jogo, eu fico sereníssimo. Mas durante aqui o bagulho eu fico maluco. Certo? E aí eu vi a formação que eu falei, ai caralho, lá vai o filho da puta do Dorival afundar o time que nem o outro velho doido fez lá, velho. Puta, eu desanimei na hora, velho. Aí o que aconteceu? Hugo Faria, vamos lá, escalação. Hugo Souza, ok. Mateuzinho, ok. André Ramalho e Kaká, hoje pra mim é a melhor zaga que tem no Corinthians. Eu queria muito testar o Tchoca no lugar do Kaká, porque eu acho que ele é melhor na esquerda que o Kaká. O Kaká é um ser humano estabanado. Mas o Kaká tem a vantagem que ele faz muito gol de cabeça, ele briga muito por bola aérea. Coisa que o André Ramalho já não faz. E como a gente perdeu o Gustavo Henrique, fez uma cirurgia de hérnia, né? Hérnia inguinal. E aí a gente, cara, tem que botar alguém bom de bola aérea. E o Kaká tem essa característica de ser bom de bola aérea, né? Então, beleza. Mateuzinho, André Ramalho e Kaká. André Ramalho, melhor partida do ano dele disparado. Kaká também não errou. Hugo Farias, esse foi o grande erro do Dorival. Por quê? Criou-se uma lenda em cima do Hugo Farias, que o Hugo Farias é um lateral defensivo, que sabe marcar muito bem, e que o Bidu é um lateral ofensivo, e o Angileri é o completão, é o cara que defende bem e quando precisa apoiar, ele tem condições de apoiar, faz bons cruzamentos. Então, criou-se esse mito. Com relação ao Angileri, eu concordo. Apesar dos últimos 3 jogos do Angileri terem sido horrorosos, aparentemente ele não se recuperou 100% de uma lesão. Porque ele lesionou de novo e teve que voltar pro departamento médico. Que eu acho que finalmente vamos arrumar isso, porque me parece que o treino de condicionamento físico do Dorival Júnior é mais completo do que o que a gente tinha com a comissão técnica do Ramon Dias, tá? Eu olhava os treinamentos físicos do Corinthians e eu via o time correndo em campo e sei lá, no segundo tempo, 15 minutos do segundo tempo, acabou o time. Ninguém mais tava correndo. E me parece que o Dorival Júnior ele vai rodar muito o elenco. Ele vai botar muito jogador, né? Até que ele sinta confortável e ver que a galera tá correndo. Me parece que o Dorival Júnior ele vai rodar elenco. Ele vai, por exemplo,
Ele já falou que quer contar com o time titular, ele quer contar com os jogadores titulares no jogo contra o América de Cali. Mas ele vai avaliar durante o treino de hoje e a preparação de amanhã quem realmente está 100%, quem está apto para jogar ou não. Por exemplo, o Memphis tomou outra pancada no tornozelo lá no comecinho do jogo, do Bruno Henrique, que já deveria ter tomado um cartão ali, porque foi uma falta por trás. Aí a segunda falta dele seria a expulsão, né? Que depois ele foi expulso, que ele deu um carrinho, o Ranieri teve que pular para não tomar o carrinho, e aí o juiz deu cartão amarelo pela intenção do cara, provavelmente, não porque acertou. A falta não precisa acertar, se eu der uma voadora em campo, mas não acertar ninguém, mas botar a cabeça do meu oponente em risco, e o cara ter que desviar para não perder um dente, é falta, meu amigo. Uai, voadora não é val no campeonato. Então o Ranieri perdeu uma jogada, porque teve que desviar do Bruno Henrique, que entrou que nem um cavalo doido. Mas enfim, tamo lá. André Carrijo, Ranieri, José Martins e Romero. Aí lembra que eu falei pra vocês que o Corinthians jogou com 2 volantes protegendo e 2 meias abertos, 2 jogadores abertos, que não dá nem pra chamar de atacante nem de defesa, né? Eles jogaram como meias mesmo, né? Com os meias antigos, o meia direita e o meia esquerda, né? Fazendo essa proteção aqui dos laterais exatamente para que esses 4 caras aqui, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Hugo, sejam a última fase de defesa do time. Teria que passar por essa linha de 4 que o Corinthians não tinha. Eu sempre falei, vocês me ouviram falar aqui 1000 vezes, não se pode no futebol moderno defender com 7 jogadores. Você vai estar sempre em minoria. Primeira coisa que o Dorival fez no primeiro e no segundo jogo, defender com no mínimo 8 jogadores. E teve uma fase do jogo que você viu o Memphis mais aqui no ataque, o Yuri correndo aqui atrás de lateral aqui, ó. O Yuri aqui marcando, tem uma jogada que o Yuri sofre falta aqui atrás. Ele rouba a bola aqui e sofre falta. Então assim, percebam como o time ficou mais compacto nessa formação? Mais do que no 4-3-3, mais do que no 4-2-1, 4-3-1-2 ou no 4-4-2 losango. Essa compactação aqui a gente não via. Porque no losango ficava um vagabundo aqui, ficava esses 3 caras sobrando. E aí o Corinthians tinha que defender com 7. E aí o que acontece? A bola vem para um lado, esses caras tudo vem para um lado. O outro lado ficava exposto. Quando a bola virava de lado, tinha que sair todo mundo correndo aqui, ó. Pro outro lado. E aí ficava outro buraco aqui. Era um buraco atrás de buraco, era uma buraqueira da peste, parecia o show da Anitta, enfim. Aí o show da Lady Gaga. Enfim, aí o que acontece? Quando a gente tem essa formação aqui, e aí quando eu vi o Romero eu fiquei puto, e depois no meio do jogo eu entendi qual que era a função do Romero e o Carrijo. Romero, ele é um atacante, tá? Eu senti que o Dorival queria que o Romero acompanhasse o lateral até o final. E a gente tomou um gol. Na verdade, a gente tomou 2 gols, né? Que foi na conta desse lado esquerdo do Corinthians aqui. O primeiro gol que a gente tomou, o Wesley fez o que quis com o Mateuzinho, certo? Fez o que quis com o Mateuzinho. Isso que começou num erro do André Carrijo ridículo, que ele assumiu. O André Carrijo tentou sair jogando numa bola que era pra dar bicudo. Essa porra dessa mania de querer jogar bonito lá da zaga. Dinizismo, para com essa porra. Ele tinha que ter dado um bicão aqui, ó. Ele tentou sair jogando com o Mateuzinho, errou o passe, aí volta todo mundo correndo desesperado. O Wesley recebeu uma bola, deu um drible no Mateuzinho, que deu até dó do Mateuzinho, coitado. Ficou sentado no chão com lagriminha no olho aqui, sabe? Sabe, chorando. Cruzamento, falha feia, horrorosa do Hugo, que tentou sair na bola e não acertou. E o que acontece? Quando o Hugo sai, tava aqui a zaga aqui, toda arrumada e tal. O Hugo Farias e o Romero, que estavam na área, deveriam estar marcando o Aguirre, que entrou aqui pela lateral, aqui correndo, lateral direito, né, do Inter. Ele entrou no meio desses 2 caras. Só que o que acontece? Quando o Hugo Souza sai pra defender, o Hugo Farias morre na jogada. Ele fala, tá de boa, tá ligado? Que é coisa de jogador brasileiro. O jogador na Europa, ele é treinado pra estar pilhado o jogo todo. Ele é treinado, por exemplo, pra não ter que levantar a mãozinha pra pedir impedimento. O brasileiro adora fazer isso. Para o jogo pra pedir impedimento. Os caras correm atrás da bola, levanta a mão pedindo impedimento, mas não para de correr atrás da bola. O jogador brasileiro para, né? A bola era pra sair na lateral, aí o cara para pra falar que foi lateral. A bola não saiu, segue o jogo e, porra, toma gol. Então aconteceu isso. O Hugo Souza foi sair pra desviar da bola, não tocou na bola, ele não desviou a bola continua na mesma direção.
O Aguirre passou no meio do Hugo e do Romero, que deveriam estar marcando. Só que aí o Hugo para de marcar, o Romero para de marcar, o Aguirre passa exatamente no meio dos dois, faz o gol de carrinho 1-0. E é tipo assim, 5 minutos depois, coisa de 5, 6 minutos depois, outra jogada na esquerda, tá? Jogada de videogame do Inter, tá? Troca de passe, e aí ficou José Martins, que deveria ter marcado, não estava marcado. O Romero, que era para ter acompanhado o Aguirre, não acompanhou. O Romero estava aqui, ó, largado, lá no fundo, que ele deveria ter acompanhado. E você nota que o Ramon Dias percebe isso, e com 20 minutos do segundo tempo ele fala, o Romero já não acompanha mais ninguém. Tira o Romero, bota o Thales. Por quê? Thales é atacante, do jeito que ele queria. Ele queria um jogador aberto pela esquerda, assim como ele queria um jogador aberto pela direita. No começo do jogo, o Carrilho estava muito centralizado com o Martins. Quem viu o final do jogo, viu. André Carrilho virou ponta direita. Foda-se, ponta direita. Vai pro ataque. O Thales continuou ajudando na marcação, mas virou um ponta esquerda. O Dorival espalhou absurdamente o time. Espalhou. O Romero, o Thales ficou quase do lado de fora aqui. O André Carrilho ficou quase do lado de fora aqui, tá? Abrindo espaço pro Yuri e pro Memphis. Tirou o Hugo Farias e botou o Bidu. E aí o Bidu virou esse corredor aqui. Ele aproveitou essas aberturas aqui. Por quê? Porque é uma coisa que a gente notou já no jogo passado, tá? Já no jogo passado. Que ele quer os laterais correndo pelo meio quando tiver com atacantes, sabe, com meias ou atacantes abertos nas pontas. O Hugo Farias, o Dorival falou na coletiva, o Hugo Farias é pra ficar aqui atrás. Ele era um terceiro homem de marcação. E aí solta o Mateuzinho, André Ramalho, Romero pra construir ataque aqui. Martini subiu bastante pela esquerda, fez várias inversões para André Carrillo aqui, né? E aí o Ranieri ficava um pouco mais atrás. O Corinthians ficou meio que assim, ó. Essa era meio que a formação que o Corinthians tinha no primeiro tempo. Aí o que acontecia? Chegou um ponto que o Mateuzinho ficou mais preso aqui atrás. O Ranieri e o Martins ficaram mais presos. O Carrilho centralizou um pouco mais. Porque o Bernabé estava vindo. O Bernabé e o Wesley estavam atacando muito por aqui, tá? Segundo tempo, o Corinthians entra com o Bidu no lugar do Hugo. Isso aqui já fez toda a diferença, tá? Por quê? Cadê Matheus Bidu? No momento que o Bidu entra, velho, aqui, ele abre esse corredor aqui. O Romero joga bem mais aberto. Depois entra o Thales no lugar do Romero, mas ele começa a jogar mais aberto. E o Bidu faz muitas ultrapassagens aqui. Assim como o Carrillo jogou muito aberto e o Mateuzinho que jogou um pouco mais centralizado, ajudando aqui no meio de campo, tá? Isso a gente viu aqui e foi muito maneiro ver essa variação tática. Do Carrillo, que estava um pouco mais aqui como meia, virar um ponta direita. O Thales jogar um pouco mais como meia esquerda pro Bidu virar um ponta. O Bidu foi lá pro caralho. O Bidu quase não voltava mais. Ainda mais porque não precisava, né? Precisava desse cara aqui no ataque, né? O Memphis jogou aqui junto com o Yuri, que é o que a gente precisa. O Memphis junto do Yuri aqui no ataque. Olha a diferença quando o Memphis joga perto do Yuri. Passe para gol, abre espaço pro Yuri jogar, deixa o Yuri livre. Sobra espaço pro Yuri jogar. Yuri é um cara que tem que vir assim, né? Ele tem que pegar a bola nessa direção. Se ele pega a bola nessa direção aqui, acabou. O Yuri aqui, ó. Pra cá. Então, olha o tanto de coisa que o nosso treinador fez durante a partida, né? Já entrou o Matheus Bidu no intervalo, depois ele tirou o Romero pra colocar o Thales. Porra de Thiaguinho, você quem é Thiaguinho, satanás? Thales, botou o Thales aqui, ó. E aí o Thales virou esse cara aberto na esquerda, que ajudava a puxar contra-ataque, tanto que fez saiu um gol do Coronado aí, né? E o Bidu começou a virar um atacante, um jogador que fazer essa passagem pelo meio para chegar na lateral e fazer cruzamento. Porra, quantas bolas o Bidu recebeu de cruzamento do André Carrillo no segundo pau, que ele tentava ajeitar para dentro? Tanto que saiu um pênalti assim pro Corinthians, né, com um cruzamento na área. E o gol do Yuri, cruzamento pro Bidu, o Bidu ajeita pro meio e o Yuri faz o gol, né? Depois ele tirou o Martins e botou o Bacon. Cadê o Bacon? Bacon. Isso muda a estrutura do time. Ele tira o Ranieri e bota o Coronado. E é assustador isso, né? Você parar pra pensar, caralho, vai meter ele o Coronado mesmo no lugar do Ranieri na Astora.
Quando ele fez isso, o que aconteceu com o time? Segura o Mateuzinho quase não ataca mais, tá? Apesar dele ter feito passe pro gol anulado do Yuri, do Yuri, o primeiro gol anulado do Corinthians, o segundo tempo do Corinthians é isso aqui, mané. Olha só, o time ultra ofensivo. Por quê? Porque o Inter recuou. Mas ele não mexeu na estrutura do 4-4-2. Esse time permaneceu no 4-4-2, tá? Aí no finalzinho ele tira o Carrijo, se eu não me engano, e bota o Charles. No finalzinho do jogo, aonde já estava acabado, e aí ele puxa o Coronado para lateral. O Coronado começa a jogar um pouco mais aqui, mais solto aqui no meio, né? Ele avança mais para cá e o Charles vira um volantão de novo. Ele recua mais o Charles, mas quando o Corinthians toma essa postura, o Corinthians sai do 2-1 pro 6-2. A partir dessa mudança de postura, o Corinthians sai do 3-1 pro 6-2, sendo que tivemos 2 gols anulados, tá? Eu não sei se contra o América de Cali o Dorival vai mexer muito nesse 4-4-2, nessa estrutura aqui. Porque o que acontece? Nessa estrutura ele conseguiu aproveitar bem o Carrijo, ele conseguiu aproveitar bem características do Coronado quando o Coronado entra, ele conseguiu fazer o Romero ser importante sem tirar algumas características do Romero. Ele puxava contra-ataque, ele ajudava na marcação, só que o Romero vai morrendo, ele vai se dispersando no meio do jogo, aí você tem que fazer substituições quase que por obrigação, tanto que eu achei que ele ia colocar o Coronado no lugar do Romero, para jogar abertão aqui, certo? Mas eu acho que essa vai ser uma estrutura de jogo base que ele vai adotar. Eu não acho que ele vai voltar com o Losango aqui, não tão cedo, tá? Porque enquanto a zaga do Corinthians não estiver muito bem treinada e muito confortável, a gente precisa de 2 caras tampando essa entrada de área aqui. Então eu acho que ele vai permanecer sempre com 2 volantes aqui. Só que agora o Dorival é uma incógnita. A gente não sabe escalar mais um time do Dorival. Porque ele fez 2 escalações completamente diferentes. Com 2 formações completamente diferentes. O primeiro jogo, o Dorival jogou com um 4-1-4-1. Nesse jogo ele já tirou esse jogador da cá, puxou pra cá e já mudou completamente a estrutura do time. Certo? Então a gente tem essas 4 linhas, essas 3 linhas formadas aqui, mais o goleiro, que podem ser a estrutura base do jogo do Corinthians a partir de hoje. Porque você consegue aproveitar um Thales aqui, você consegue, quando necessário, para fazer uma proteção maior do lado esquerdo, puxar o Maicon, botar um Bidu aqui, ó. Botar o Bidu aqui, por que não? Um Alex Santana jogando um pouco mais aberto, um Bidon jogando mais aberto aqui para fazer essa velocidade de contra-ataque, fazer o time rodar, tá? Por falar em Bidu e Bidon, temos aí 3 notícias, tá, do mercado da bola aí pro Corinthians. Uma que eu acho que não vai acontecer e 2 que devem acontecer, tá? Primeira notícia é Carlos Miguel, que parece que quer voltar pro Coringão. Segundo o Marcelinho Carioca, que tem muita fonte dentro do Corinthians, né? Conhece o Parque São Jorge de ponta a ponta. Diz que o Carlos Miguel quer voltar pro Corinthians. Cara, na atual circunstância, eu aceitaria o Carlos Miguel como reserva do Hugo. É aquele goleiro que você vai botar ali no... Pô, vamos poupar o Hugo? Vamos botar ele ali na Sul-Americana? Deixa o Carlos Miguel ser o goleiro da Sul-Americana e o Hugo poupa aqui. Porque dá pra confiar no Carlos Miguel. Dá pra confiar no Carlos Miguel. Na atual circunstância, olhando os goleiros do Corinthians hoje, eu só aceitaria com ele com aquele esquema. Ó, a parada é a seguinte, a partir de hoje você vai ganhar isso aqui. Você é reserva. Você tem um contrato cheio de coisinha amarrada pra cagar a tua vida. Sacou? É o cara que vai ter que baixar a cabecinha e falar: é isso que eu quero mesmo pra minha vida? Voltar pro Corinthians com esse monte de regrinha? O contrato desse cara, porque já viu que ele não é de confiança, amarra amarra todo. Deixa cheio de e se, pra ele pensar muito bem se ele quer vir ou não. Porque se ele quiser vir aqui pro Corinthians, é banco. Ele não tem a menor condição de jogar mais que o Hugo Souza. Fora que ele é pior que o Hugo Souza com o pé, né? Agora, debaixo da trave, ele já mostrou que é um bom goleiro. Apesar de estar só tomando frango lá na Europa, acho que se ele voltar pro Brasil, ele vai ser um bom goleiro. E a gente sabe que nossos goleiros reservas, a gente não pode confiar muito não, né? Enfim, então, aceitaria com esse contrato chato. Segunda notícia. Provavelmente, Breno Bidon já está de malas prontas para a Inglaterra.
existe, a gente não sabe, eu não sei qual que é o valor, eu não sei o que está acontecendo. O que se sabe é que já está correndo, que já está certo com um time da Inglaterra que vai pagar o valor que o Corinthians quer pelo Breno Bidon. O Corinthians gostaria de vender o Breno Bidon por 180 milhões de reais. Tá? 180 milhões de reais. O Breno Bidon tem 19 anos. Quando ele for para a Europa, ele vai ganhar uns 20 quilos ainda de músculo, pode ter certeza. Vai ir para uma liga que é extremamente exigente. Então lá a gente vai descobrir se ele é esse jogador todo ou não. Até porque os times lá da Inglaterra gostam muito disso, né? Contrata o jogador, porque é uma promessa. Se ele não der certo, manda para um time pequeno ali, ó. O Manchester contrata e manda pro Fulham. O Chelsea contrata, não deu certo, manda pro West Ham, manda pro Wolverhampton, sabe? Isso é muito comum, é uma prática comum ali dos ingleses. Contrata o moleque, avalia e manda para um time que talvez ele encaixe ali, um time menor para ele ganhar mais experiência, depois ele volta mais experiente, conhecendo a Premier League. Se não for um gênio do futebol, um moleque que vai se mudar o patamar do time, eles contratam, emprestam, depois trazem o jogador mais experiente. Pode ser esse o caso. Deve ser o que acontece com o Estevão também. Se o Estevão não chegar destruindo na Premier League, vai acontecer isso com o Estevão também lá no Chelsea. Pode anotar. Tá? Então é isso. Tá? E a outra notícia é que provavelmente o Yuri deve ir para a Inter de Milão. Ao que tudo indica, a Inter de Milão está oferecendo 220 milhões de reais pelo Yuri Alberto. Sendo que o Corinthians tem apenas 50% desse valor. Tá, então o Corinthians fica com 110 milhões. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas é triste ver um jogador como o Yuri Alberto, tem um potencial absurdo, tomar essa atropelada, né? O Corinthians tomar essa atropelada né, em relação ao Yuri Alberto, e foi uma negociação das mais ridículas da história do Corinthians. O Corinthians deu 4 jogadores mais grana pelo Yuri Alberto. Por 50%, não foi nem pelo passe do Yuri Alberto, por 50%. Ou seja, o Zenit da Rússia levou 4 jogadores do Corinthians, Robert Renan, tem outro menino lá que eu não lembro o nome, Duqueiroz, o Mantuan, 4 jogadores do Corinthians. Mais grana, tipo 50 milhões de reais, uma parada assim, pelo Yuri, por 50% do Yuri. Essa foi a gestão do Ilho, tá? Esse foi o poder empresarial, a capacidade empresarial da gestão do Ilho. Sendo que Robert Renan poderia ser muito bem zagueiro titular do Corinthians hoje, tranquilamente. O Mantuan poderia ser lateral direito, ou um ponto que o Corinthians não tem. O Guilherme Mantuan, o Gustavo Mantuan, não lembro qual que é o Mantuan, mas jogar bola pra caralho. É o melhor lateral direito do campeonato russo hoje, tá? Ele foi transformado em lateral direito. Poderia ser tranquilamente, pelo menos está disputando vaga com o Mateuzinho, tranquilamente. Tá? O Pedro era o outro moleque, era outro ponta. Todo mundo falava que era craque, que era gênio, que se desse tempo no Corinthians ele virar um craque. Talvez a gente não precisasse nem de um Thales Magno da vida, não precisasse usar um Romero, tinha esse menino para jogar. Muito mais bola que aquele Wesley que foi vendido. Muito mais bola, pelo que falavam. Né? E o Duqueiroz, que depois viu-se que o Duqueiroz no Corinthians foi muito bem, na mão do Vitor Pereira foi muito bem, mas depois ele foi pro Grêmio, agora já tá no Sport e, enfim, é banco do Sport hoje. Tá, então, foi pro caralho a carreira do menino, mas no Corinthians ele jogou bem, que eu me lembro. Então a gente não sabe, depois dessa informação, a gente não sabe o que esperar da formação do Corinthians aqui. Mas o Dorival falou que quer o time completo, porque vai jogar em casa. Por que motivos? E aí você vê a diferença de um técnico que tem um pensamento um pouco mais, talvez mais completo, entender melhor o que é o campo de futebol brasileiro. O que ele pensou? O Corinthians não vai ter que viajar, vai jogar em casa. O Corinthians jogou em casa nessa rodada, ou seja, os jogadores saíram de uma viagem que foi de Novo Horizonte, que era perto, é viagem de baú, pega o busão e chega aqui, sai de Novo Horizonte, vai para São Paulo, descansa, treina, vai o jogo contra o Inter. Descansa domingo, treina segunda e aí já vai avaliar quem é que tá inteiro, quem é que não tá. É pra tá todo mundo inteiro. Se ninguém saiu lesionado, é pra tá todo mundo inteiro pra esse jogo. Não teve viagem, não teve desgaste, não teve estresse, é pra tá todo mundo inteiro. Se o time completo tiver inteirinho, prontinho, provavelmente ele vai repetir a escalação do sábado contra o Inter.
Se o time não tiver completinho, inteirinho, se tiver alguém lesionado, faz as mudanças, tá? Mas a gente vai jogar em casa contra o América de Cali. É pra atropelar. É pra atropelar. Não tem desculpa. Tem que meter goleada nesse time. Tem que garantir pelo menos uma vitória tranquila. 2-0 de boa. Segurando o jogo para não cansar demais. Porque vai ter o Mirassol no Campeonato Brasileiro no final de semana. Que também é outro motivo do porquê você pode botar titulares. Viagem para Mirassol não é uma viagem desgastante que você tem que ir lá para o Amazonas. Tem que pegar avião. Porra nenhuma. Vai de busão, todo mundo descansando. Pagodão no ônibus e vamos nessa. Então acho que o Corinthians vai repetir. Agora a gente vai ver uma parada aqui do Chico Garcia. Ele é um corintiano mais... O gremista mais corintiano da história, tá? Deixa eu fazer só uma coisa pra galera do YouTube ouvir também. Porra, eu não tô conseguindo... Puta que pariu, é sério que eu não vou conseguir fazer isso? Caralho, apertei o botão errado. Bom, então galera do YouTube... Ih, não vai sair esse áudio. Puta que pariu. O OBS tá escroto, eu não vou conseguir fazer o áudio sair pra rapaziada. Eu vou fazer uma pequena mudança aqui então. Eu vou gravar aqui agora, ó. Ah, não dá pra aparecer. Ô, desgraça, viu? Então eu não vou falar, não vou mostrar esse vídeo aqui. Eu vou explicar o que tem nesse vídeo aqui do Chico Garcia, porque infelizmente o áudio não vai sair nem na gravação, não tô conseguindo mexer nessa configuração. Ah, consegui. Foi. Aqui, ó. Beleza. Porra, tá de sacanagem comigo? Videogame não. Aplicativo de bosta. Vamos lá. Eu vou dar uma pausa na trilha sonora de fundo. Preste atenção no que o Chico Garcia vai falar aqui. Sempre tem polêmicas de arbitragem, né? E vejam só, a CBF então escala um dos piores, se não o pior árbitro do quadro. Concordo com você, Chico Garcia. Zanovelli, mas quem apitou o jogo não foi ele, foi o VAR. Foi o VAR que apitou o jogo. Moreira da Silva Coelho. Sim, vamos lá. Esse lance reclamado pelo Inter... Na disputa na área entre o Wesley e o Yuri Alberto, naturalmente os dois se engalfinham, se abraçam, se enroscam. Falar que isso aqui foi pênalti tá de sacanagem, né? É o chororado, né? Dita do Yuri, portanto, nada mais. Todo mundo se agarrando, todo mundo se chutando. 2 gols anulados por faltas na origem. Esse gol eu concordo. Não marcou no campo, mas... Esse gol eu concordo. Mas é impressionante, o cara não marca, né? Que é o gol do Yuri. Eu confesso pra vocês, até por ser uma falta muito clara do Mateuzinho no Wesley, que, ok, você anular, ainda mais chamado ao VAR, ele toca primeiro no pé do Wesley e depois na bola, portanto... No campo de ataque. Prestem atenção que essa falta ocorre no campo de ataque. Agora essa que é foda. Para 2 coisas. Primeiro, é um lance muito mais claro de interpretação do árbitro dentro de campo e em que ele manda seguir. Ele tá sentindo o cheiro da jogada, ele tá de frente pro lance e interpreta como um lance normal. O segundo ponto é a fase de ataque. É o chamado golaço. Attack Phase Position, Ó, que é totalmente subjetivo. Entendam. Deixa eu voltar para esse termo que ele usou. Ataque, faltou um T aqui. Phase Position, tá? O que é Attack Phase Position? Depois eu fui pesquisar para tentar entender isso dentro das recomendações da FIFA. A FIFA, ela recomenda que o VAR só interfira em lances que acontecem, né? Quando sai um gol, o VAR só vai interferir em lance que acontece na Attack Phase Position, APP. O que é Attack Phase Position? O lance que gerou o gol aconteceu na fase de ataque? A posição que o lance aconteceu ocorreu na fase de ataque? Ou não? Prestem atenção aqui, eu vou voltar na falta do Mateuzinho para vocês verem aonde que acontece a falta do Mateuzinho. Essa aqui é do André Ramalho. A falta do Mateuzinho no primeiro lance acontece lá no campo de ataque. Percebam a linha do meio de campo aqui, ó. Ele toca primeiro no pé. Deixa eu mostrar aqui, ó. Onde é que vai acontecer, ó? Acontece na fase de ataque. O Corinthians rouba a bola no ataque, correto? Tá? Na fase de ataque do Corinthians, ou seja, o Inter tá trocando passe, mas o Corinthians rouba a bola aqui, ó. No ataque. Falta, concordo plenamente. Vida que segue. Gol foi bem. Aí a bola vem parar no Carrijo, o Carrijo faz a jogada, cruza a bola pro Memphis, gol. Beleza. Já o segundo lance do André Ramalho. Agora o do Memphis. Eu queria chamar a atenção para 2 coisas. Vamos ver se deixa eu ver se vai passar desde o começo aqui. Claro, de interpretar primeiro no pé do Wesley e depois na bola, portanto... Tá, essa aí é a jogada que a gente viu, agora vamos do André Ramalho. Memphis.
eu queria chamar a atenção... Primeiro, o André Ramalho claramente toca na bola. Claro. Se ele toca na bola antes ou depois, Dentro de campo, claramente ele toca na bola. Você percebe que a bola muda de direção depois que ele toca. Se foi antes ou depois, ok. Perceba onde que a bola vem parar aqui depois. Olha só. O André Ramalho rouba a bola na fase defensiva, no campo defensivo do Corinthians. A bola sobra. Acho que é o Maicon, não sei quem é que tá aqui. O Yuri. A bola sobra aqui e volta pro campo de defesa do Corinthians. O árbitro não marcou essa falta. Deveria ter marcado? Deveria ter marcado? Deveria. Mas o André Ramalho rouba a bola na defesa. A bola volta para a defesa do Corinthians. E daqui vai pro ataque. Ataque phase position. A recomendação da FIFA é: o VAR só interfere em jogadas que... Porque quem apertou essa porra toda foi o VAR. Esse jogo inteiro foi o VAR. Pra tudo. Cara, o VAR... Saiu o áudio do VAR. A CBF soltou o áudio do VAR. Cara, eles procuraram em todos os gols, mesmo minúcias de posição de pé, de tudo, pra não dar gol. Os caras não queriam dar nenhum gol, nem do Corinthians, nem do Inter. O que desse pra fazer, pra anular gol nesse jogo, eles iam fazer. Então percebam que a falta acontece no campo de defesa do Corinthians, volta pro campo de defesa do Corinthians, começa-se uma nova jogada, um ataque novo, e a partir daí sai a bola pro Carrijo, que vira o cruzamento pro Memphis, e o Memphis pega de primeira metendo-lhe golaço. É o chamado APP, tá? Attack Phase Position. Attack Phase Position. Totalmente subjetivo, mas a FIFA pretende, nos seus últimos protocolos, de que esse lance, para ser anulado um gol, ele tem que ser mais próximo do gol, e não no campo de defesa, em que a bola vai e volta no campo de defesa, e depois vai para a ponta direita e só depois sai o gol. Eu confesso que esse gol tem muita discussão para você anular. Até na falta, ok, você interpreta como falta, agora o árbitro lá na frente do lance mandou seguir. E aí o VAR não pode interferir, né? Muito distante do gol, né? Agora, tem a expulsão do Bruno Henrique, que tem uma falta na origem. E essa do Bruno Henrique eu concordo. Existe uma falta do Ranieri antes do lance do Bruno Henrique. Existe uma falta do Ranieri que deveria ter sido dada e não deu. Porque o juiz não marcou falta nenhuma. E aí é uma questão de critério. O juiz não marcou falta nenhuma. O juiz deixou comer várias faltas. Corinthians sofreu falta que não foi marcada. O Inter sofreu falta que não foi marcada. A diferença é que, como o Corinthians ganhou, fica o foco de que o juiz ajudou o Corinthians. Se tivesse o Inter ganhado, todo mundo ia falar que o juiz ajudou o Inter. Porque foi o critério do juiz foi esse. Não marcar falta nenhuma. Aí vocês vão ver, ó, o Ranieri, ele dá um toque, ele tem que pular para não tomar falta do Bruno Henrique. E depois E aí o juiz, como já não tava marcando porra nenhuma, ele tava marcando tudo errado, ele viu isso aí e falou: isso é falta para cartão. Foda-se, é falta para cartão. Talvez não seria uma falta para cartão. Apesar da jogada veloz, o Ranieri pulou. Certo? Lembrando que o Bruno Henrique tinha dado uma porrada no Memphis antes, que já seria o primeiro cartão, o segundo cartão já era para amarelo, ele já era para ter tomado 2 cartões. Um lance de segundo amarelo, que pelo carrinho que ele dá, pelo combate que ele dá, é um lance clássico de amarelo. Aí eu discordo, Chico. Nesse caso, o VAR não pode entrar, porque apesar da consequência ser uma expulsão... Ó, teve falta do Ranieri aí. Não entrar nem na falta na origem e nem... Aí ele pula para não sofrer a falta, né? Agora, dizer que isso aí não foi pênalti é putaria. Os caras do Inter estão falando que isso não foi pênalti. Você vai pra puta que o pariu, né? Vai pro caralho, olha isso. Puta voadeira na boca do estômago do rapaz lá do Bidu. Pênalti, velho. Vocês conseguiram. Pô, o mamilo do Bidu ficou na trava da chuteira do vagabundo lá. Vá, pelo amor de Deus, velho. Sem clubismo. Vaza. Mas agora tomar 4 e ficar reclamando da arbitragem... Obrigado, Chico Garcia. Tomaram 4. Enfim, tá aí o Coringão. Eu não sei. Eu não vou dar chute de escalação mais. Até a gente encontrar um padrão do Dorival. Sabe o que o Dorival tá fazendo no time do Corinthians. Eu não vou dar chute de escalação mais. Não sei. Tá? Eu errei 2 escalações do Dorival que parecia que ele ia fazer uma coisa, fez outra, então não vou ficar mais dando pitaco não. Mas tá aí, rapaziada. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Foi, galera. Valeu.